pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Quem está falando aqui com vocês é a Alessandra Matos. O que a gente vai trabalhar na aula de hoje? A gente vai dar continuidade ao estudo da teoria dos conjuntos. O que a gente trabalhou na aula passada? Vamos dar uma retomada. Trabalhamos com duas operações. Dado um conjunto A e um conjunto B, por exemplo, conjunto A composto por esses elementos, 1, 2 e 3. O conjunto B é composto por esses elementos aqui, 2, 3 e 4. Aí nós trabalhamos com a união dos conjuntos A e B e trabalhamos com a intersecção dos conjuntos A e B. A união dos conjuntos A e B era composta por o quê? Pelos elementos de A ou os elementos de B. Ah, professor, então eu pegava tudo lá, 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque esses elementos aqui estavam ou em A ou em B. E quando a gente trabalhou com a intersecção, eram os elementos que faziam parte de A e de B. Ah, professora, calma aí. Quem está em A e quem está em B é o 2 e o 3. Então, o conjunto formado pela intersecção de A com B é esse conjunto, com os elementos 2 e 3. Tudo bem? O que a gente vai trabalhar hoje? A famosa diferença. Então, a gente vai trabalhar com mais uma operação. Belezinha? Professor, o que vem a ser essa diferença de dois conjuntos? Acompanha comigo, gente. A ideia que a gente utiliza, né, de subtração, né, no dia a dia, ela também é aplicada na definição de diferença de conjuntos. Como assim? A diferença de dois conjuntos A e B, nessa ordem, tá? Diferença de A e B, é o que indicaremos por A menos B, que é o que você está habituado. É o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A e não pertencem a B. Então, quando a gente fala A menos B, é porque está em A, mas não está em B. Beleza? Então, como que eu represento? Ó, A menos B é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A, e esse X não pertence a B. Tranquilos? Vamos ver se vocês entenderam esse raciocínio. Te dei o conjunto A aqui, te dei o conjunto B. E aí eu te peço, qual é a diferença de A menos B? Aí você fala, professora, pelo que você acabou de explicar o que tem em A que não tem B. Aí você vai olhar, A menos B, calma aí, professor, ó. O 1 está só em A, o 2 está só em A, o 3 está só em A, o 4 e o 5 está em A e em B. Então, o que tem em A que não tem em B? Aí você vai falar o 1, 2 e o 3. Beleza? Perceberam o que é A menos B? São os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Professora, será que A menos B, que deu justamente 1, 2 e 3, seria a mesma coisa se a gente fizesse assim, ó, B menos A? Galera, claro que não, né? O que tem em B que não tem em A? Aí você fala, professor, o que tem em B que não tem em A? O 6, o 7, o 8 e o 9. 6, 7, 8 e 9. Tem em B, mas não tem em A. Belezinha? Vamos fazer outro exemplo aqui. É bem tranquilo, pessoal. Ah, professor, e se eu desse dois conjuntos que eles simplesmente, olha só, quais os elementos que tem em C, ó, C menos D, que tem em C e não tem em D? Você vai falar, professora, o elemento 1, 2 e 3, ou seja, o próprio conjunto C. Eita, poxa, e se eu fizer D menos C, o que tem em D que não tem em C? Professora, é o próprio conjunto o quê? D. Por quê, galera? Porque esses dois conjuntos, C e D, eles são o que a gente chama de disjuntos, lembram disso? Por quê? Porque não existe nenhuma interseção entre eles, ó. Não tem nada comum entre eles. Eles são dois conjuntos que nós estudamos nas aulas passadas, chamados de disjuntos. Prof, como é que a gente pode representar na forma de diagrama essa ideia? Galera, o que você acha que é essa parte, ó, que está pintada em verde? É o que está em A, mas não está em B. Ei, professora, que interessante. O que você acha que é essa parte que está pintada em vermelho, gente? Está apenas em B e não está em A. Beleza? Então, é o meu B menos A e meu A menos B ali, ó, representando diagramas. O que a gente precisa fazer? Exercitar, galerinha. Vamos lá. Dados os conjuntos X, Z e Y,
Detalhe, o x está aqui ó, na forma tabular, o z também está na forma tabular, o y está na forma de uma propriedade. Olha lá, x é um número primo menor que 6. Calma aí, professor. Então, o meu conjunto y é nada mais, nada menos que os números primos menores que 6. Professora, o 2, o 3 e o 5. Beleza? Esse conjunto é meu conjunto y. Ok, o que vem a ser a diferença z menos x? O que pertence a z, mas não pertence a x. Galera, olha só. O 1, o 2, o 3 e o 4 pertencem a x. Mas, em compensação, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 não pertencem a x. Beleza, professora. O que vem a ser o y menos o x? Ou seja, o que tem em y que não tem em x? O 2 tem nos dois, o 3 também. Quem é, gente? Apenas o elemento 5. O que vem a ser agora x menos z? O que tem em x que não tem em z, galera? Aí você fala, professora, lascou. Nada. Por quê? Porque tudo que tem em x, ó, tem em z também. Então, conjunto vazio, que eu represento assim ou assim. Belezinha? Prof, estou começando a entender essa ideia da diferença. Olha o que ele me diz agora, gente. Agora vamos fazer um exercício diferente. Ele fala para mim que A menos B é composto pelos elementos 5, 8 e 2. O que ele está te dizendo? São os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, olha lá, o 5, o 8 e o 2 eu já sei que pertencem a A. Beleza? E não podem estar em B. Olha a diferença agora, B menos A. Ou seja, que está no conjunto B, mas não está no conjunto A. 3 e 6. Então, eu sei que no conjunto A não pode ter de jeito nenhum o 3 e o 6. Mas tem o 5, o 8 e o 2. Até aí tudo bem? Aí ele fala para mim que quando ele uniu A com B, deu tudo isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu te pergunto, o que você acha, galerinha? De verdade, o que você consegue enxergar dessas três informações que ele passou para vocês? Olha só, se eu fosse desenhar na forma de diagrama, só para vocês perceberem, ver se vocês enxergam. O que está em A e não está em B? Professora, você acabou de pintar lá para gente. Essa parte aqui. Essa parte aqui a gente, justamente quem, gente? 5, 2 e 8. Tudo bem? Beleza, professora. O que está em B, ó, essa parte aqui agora, que não está em A? Professora, apenas o 3 e o 6. Quando eu uni o A e o B, olha o que deu. 1, ó, o 2 está ali já, beleza. O 3 está ali também. O 5 também. O 6 também. O 8 também. Professora, e esse 1 e esse 7? Ele só pode estar onde, gente? Na intersecção. Beleza? Você acabou de construir, na forma de diagrama, o conjunto A e o conjunto B. Ok, ok, ok? Prof, beleza, entendi. Vamos seguindo. Considere esse diagrama, ou melhor, esses diagramas, né? E determine isso aqui. Vamos lá, calma aí, professora. O que vem a ser E menos F? É o que está em E, ó, é o que está em E. Olha só, é o que está em E, mas não está em F. Aí você fala, professora, o que está em E, mas não está em F, são os elementos 3, 4 e 5. Beleza. O que é G interseção com F, professora? É o que está em G e em F, ou seja, o 8 e o 9. Ele quer que eu faça a união. Ué, professora, a união disso aqui então vai ser 3, 4, 5, 8 e 9. Beleza? Usei aí as duas operações, da união e da diferença. Vamos comigo? Considerando agora que A união com B é todo esse conjunto, que A interseção com B é esse conjunto, e que A menos B é esse conjunto, determina o conjunto B. Galera, vamos olhar aqui na forma de diagrama, só para ver se te ajuda. Vem comigo.
A interseção com B? 4 e 5. Beleza. Vou partir para cá. O que tem em A que não tem em B? Ou seja, professora, esse pedacinho aqui. O que tem em A que não tem em B? O 1 e o 2 e o 3. Tudo bem, professora. Quando eu vou unir o A com B, olha só, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. De onde veio o 6, o 7 e o 8? Ué, professor, só pode ter vindo B. Aí a pergunta dele é, determine o conjunto B. O conjunto B é formado pelos elementos 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Tranquilo demais. Vocês estão gostando agora, né? Agora vocês entenderam as operações, aí fica tranquilinho, tranquilinho. Olha a questão. C, escrevi ele agora, ó. Não descrevi todos os elementos, escrevi na forma de uma propriedade. Estou falando que o C, escrevendo o conjunto C, gente, vamos lá, para tirar ele da forma de propriedade. Conjunto dos números inteiros, o x pertence aos inteiros, então, tal que x tem que ser maior que menos 6. Ué, professora, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e tem que ser menor que 0. Então, para no menos 1. Conjunto D, professora, também o x pertence aos inteiros. Só que agora está maior que menos 3 e menor que 1. Então, menos 2, menos 1, 0. Porque não pode ser 1. Você acabou de descrever aí, ó, o conjunto C e o conjunto D. Aí ele vira para você e faz a seguinte pergunta. Vem comigo, não para. Quanto é, né, ou melhor, quem é o conjunto formado por C menos D? Ou seja, quais os elementos que pertencem a C, mas não pertencem a D? Ó, professora, menos 5 não está em D, está só em C. Menos 4 também está só em C. Menos 3, professora, também está só em C. Em compensação, o menos 2 e o menos 1 estão em D também. Então, o conjunto formado por C menos D, pela diferença, menos 5, 4, menos 3. Beleza, te dei agora 3 conjuntos, A, B e C. Vamos treinar. O que seria A união com B? Vamos escrever aqui embaixo para ficar bonitinho. Professora, A união com B está em A ou em B. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Professora, o B está dentro do A. Então, é o próprio A. Ok. A interseção com o conjunto C, gente. Vamos treinar, vamos retomar as 3 operações. Interseção, que tem nos dois ao mesmo tempo. Quem é? Professora, só o 5. Perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho. Tudo bem? Vamos para a letra B. O que vem a ser A união com C? Professora, A união com C vai ser os elementos de A, 1, 2, 3, 4, 5, opa, e o 6 que está no C. Quando eu faço a intersecção com 4 e 5, o que tem em comum aqui? Ó? O 4 e o 5. Olha, professor, então a intersecção desses dois aqui, quem é? 4 e 5. Tudo bem? 4,5. Olha a letra C. A letra C, a operação é diferença. Está em A e não está em B. O que está em A que não está em B? Ué, professora, o 1, 2 e o 3. Perfeito. E a letra D, o que está em B e não está em C? Somente quem, gente? O 4, porque o 5 está nos dois. Tranquilos? Numa boa? Vamos seguir. Vem comigo, próximo exercício. Se o conjunto A são esses elementos e o conjunto B esses aqui. Encontre, letra A interseção com B. Gente, interseção é que está nos dois ao mesmo tempo. O 0, o 2 e só. Certo? Então, a letra A vai ficar o 0 e o 2. Letra B, A união com B. Professora, vai estar em A ou em B. Então, vamos juntar tudo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, peguei. Letra C, o que vem a ser o meu A menos B? É o conjunto formado dos elementos que estão em A, ó, os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então, ó, o 0 está nos dois, já era. O 2 está nos dois também. Então, só quem está em A e não está em B, 1, 3 e 4. Fechou? Fechou, professora. Estou adorando. Coloquei agora na forma de diagramas. Professora, e se eu quisesse escrever os elementos do conjunto A,
os elementos do conjunto B, os elementos do conjunto C e os elementos do conjunto D? Pode? Pode, gente. A é todo esse roxo. Ô, professor, todo roxo, então é o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O B é o verdinho, 3 e 5. O C é o laranjinha ali, o amarelinho, desculpa, 0. E o D é o laranjinha, 0, 1, 2 e 3. Tá, professora, escrevi todos aí, nenhuma boa. Isso para quem gosta de escrever, né, na forma tabular. Quem gosta de olhar apenas o diagrama, pode também. Tá bom? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vamos lá, o que está em A e não está em D, gente? O que está em A, olha só, no meu roxinho, mas não está em D? Aí você fala, professor, os 4, 5 e o 6 está em A, mas não está em D. Olha lá, o 4, o 6 e o 5 está em A, mas não está em D. Então, vamos botar lá, 4, 5 e 6. O que está em B e não está em C? Gente, o que está em B? Ó, B e não está em C? Ué, professor, o próprio B. 3 e 5. Podia ter dado a resposta assim, ó, o próprio B. A interseção de A com D. Gente, A é todo roxinho. Com D, qual a interseção? Professora, 2 e 3. Ele quer fazer a diferença. Qual a interseção de B? De B com C. Professor, interseção vazio. Não tem interseção nenhuma, absolutamente nenhuma. Aí a pergunta dele é, qual é a diferença então desse conjunto formado pelo vazio? Ou seja, o que tem aqui que não tem no vazio? Ué, professor, o próprio conjunto. 2 e 3. Fechou, galerinha? Tranquilos? E vamos começar agora a trabalhar, que eu falei para vocês até, com a ideia dos problemas. Vamos perceber que são conjuntos. Olha só, eu tenho 85 alunos que jogam basquete, 75 que jogam futebol, só que tem gente que pratica as duas coisas, basquete e futebol. Então, se eu for representar na forma de conjunto, ó, vou botar B de basquete e vou botar F de futebol. Galera, quem pratica os dois, pratica basquete? Pratica. Quem pratica os dois, pratica futebol? Pratica. Então, a gente vai começar pela intersecção, para não contar esses indivíduos dobrado. Galera, 75 jogam futebol. Então, olha só, eu já tenho 17 aqui que jogam futebol e basquete. Então, joga futebol. Quanto será que dá, galera? 75 menos esses 17 que já jogam. Essa professora vai dar 58. Então, eu tenho que 58 jogam apenas futebol. E ele vira para você e fala que 85 jogam basquete. Calma aí. Aqui já foram 17 que jogam basquete. Então, professora, 85 menos 17 vai dar 68. Então, eu tenho 68 pessoas que simplesmente jogam apenas basquete. Olha a pergunta que ele fez. Quantas pessoas foram entrevistadas? Sabendo que todo mundo teve que responder um dos esportes. Ué, professora, é só somar. 58 mais 17 mais 68. Adivinha quanto vai dar? 168. Ok? Começar a trabalhar com os probleminhas. Pessoal, a aula de hoje era recapitulando a interseção e a união e apresentando para vocês a diferença de conjuntos. Beijo grande, espero ter ajudado vocês.